das empresas representadas muito fortemente pela ASIS, mas também tem o Iomar aqui, tem o Lincoln da Celó, né? O pessoal da Celó, tem o Jardel também, não é? A ASIS, de forma geral, e as instâncias de governo, né? Que muito representado aqui pela prefeitura também, mas a gente tem outras instâncias de governo aqui, o Elton representando a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Espírito Santo, e tantos outros entes, né, que representam instâncias de governo. Puxa vida, muito obrigado por estarmos todos aqui. E nessa etapa importante, que é o planejamento estratégico deste bicho esquisitíssimo, que é o tal do Polo Nova Serra, né, que deu um trabalho danado para a Guta entender o que era, deu um trabalho danado para a Guta depois explicar para nós o que nós éramos, né, que ela vai tentar agora explicar, é um trabalho de catarse, né? A Guta, eu não sei exatamente a formação da Guta, mas eu acho que ia ser psicologia, não sei. Não tem nada a ver. Psicanálise, alguma coisa assim, porque é isso aí. A gente falou para você quem nós somos, quem nós achávamos que éramos e quem nós gostaríamos de ser. E você fez aí uma síntese e eu já tive a oportunidade de dar uma olhada prévia. Fui um dos eleitos ali para dar uma olhada prévia e gostei muito do que vi. E ali nessa olhada prévia do resultado, ela me traz uma explicação assim, muito interessante. Então, eu acho que agora, a partir de hoje, a gente vai ter uma identidade para chamar de nossa, né? Mostrar quem nós somos e o que seremos, o que queremos ser quando crescer, como diz o outro, né? Então, eu faço a pergunta dessa forma, de maneira muito informal. Gosto muito do trabalho da Guta e gosto muito do trabalho da minha amiga Clarissa Cissa, que está aqui conosco. Cissa, inclusive, professora da Federal de Santa Catarina e uma pessoa também que trouxe uma contribuição gigantesca a esse trabalho. Eu acho que Guta vai falar um pouco mais, acho que ela mesma vai falar um pouco do trabalho hoje. Então, assim, eu estou muito feliz com o que nós conseguimos com esse trabalho feito a muitas mãos. No primeiro momento, Guta falou de um número assim, vamos trabalhar com umas 10 pessoas, umas 15 pessoas, e aí a gente chegou a ter reuniões que tinham 28 pessoas na reunião, né? Então, um número estrondoso. Você fazer um planejamento estratégico com esse número de pessoas é um desafio enorme, ainda mais com essas questões tecnológicas nossas aí, do confinamento e tal, né? Então, um desafio muito grande. E eu estou muito empolgado há muito trabalho ainda a ser feito, né? A gente tem isso daí, o planejamento é só um direcionamento a tudo por construir, mas que a gente está empolgado por botar a mão na massa e fazer acontecer. É isso. Muito bom, obrigada aí, Rapchan. Não sei se a Eliane quer falar alguma coisa antes. Boa tarde a todos. Para nós é um grande prazer chegarmos nessa etapa do projeto, né? A gente teve muitas descobertas e tem muitos trabalhos aí pela frente. Importante essa consolidação, né, do Guta, que foi possível você e a Clarice trabalhar. Nós hemos discutido aqui uma forma da gente trazer isso para nosso objetivo maior, que é implantar o polo. E o secretário vai participar entrando um pouco mais tarde, depois ele vai falar um pouco também sobre isso. E bom trabalho a todos agora. Obrigada. Obrigada, então. Então, pessoal, boa tarde a todos. Aí quero agradecer as palavras e a confiança, né, de Rapchan, de Rubens e Eliane, que ficaram mais próximos aí da gente, principalmente a parceria aqui da Clarissa, professora doutora da Universidade Federal, com quem a gente teve a oportunidade de dividir desafios e choros aí quando a gente implantou essa situação lá em Santa Catarina, e muito se aprendeu, e a Cissa continuou na academia, e eu vim para o lado empresarial, né? Então, hoje a gente se reúne e, sem dúvida, o papel da Clarissa, que em dado momento eu disse, eu preciso de alguém para conversar, porque eu estava já em crise de identidade, Rapchan, eu vou chamar alguém para me ajudar. E o mais interessante disso tudo assim, é que a grande descoberta que eu vejo que serra não fica na serra,
primeiro contato que a Sueli fez comigo, eu dizia assim, mas como é que é a distância? Isso é muito longe. Não, serra não fica na serra. Serra é litoral, então já vê que já existe uma dissonância cognitiva entre o nome e a localidade, né? Então é muito interessante. Foram muitas descobertas, né? Principalmente esse acolhimento que a gente recebe do Estado do Espírito Santo, né? O segundo trabalho que eu tive oportunidade de realizar aí com vocês, o primeiro com o Sindinfo, que ganhamos bons amigos ali, e agora aqui com o Polo da Nova Serra. E a gente espera que isso daí a gente possa contribuir com tantos outros ecossistemas. Eu vou passar, então, a palavra só para a Cissa dar as suas considerações nesse início, e aí eu começo a compartilhar a tela aqui. Pode ser, Cissa? Só para falar da tua experiência, que também foi grande. Pode, gente. Boa tarde a todos. Só queria dizer que eu estou bastante feliz de estar aqui hoje com vocês. Foi um trabalho bastante rico, enfim. É sempre bom ver esses habitats de inovação do país que vêm nascendo e que vão se desenvolvendo. A gente está bastante confiante. Já trabalhei com a Guta aí na implantação dos 13 centros de inovação do estado de Santa Catarina, agência de inovação, Inova, um monte de coisa, né, Guta? E depois nos encontramos em outras coisas, fui aluna da Guta, chamei a Guta para dar aula na UFSC. Conheço o Rapchan de outras coisas também. Enfim, hoje eu tenho me dedicado ao estudo de habitats de inovação, né, nas suas diferentes tipologias. Vou compartilhando aos poucos aí os materiais, o que vocês precisarem. E agora a Guta, então, vai apresentar o trabalho que foi realizado com bastante carinho aí para esse polo. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Vou, então, compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa entender, e eu vou trazer aqui um resumo, evidentemente, daquilo que a gente trabalhou, né? Isso hoje compõe um documento que tem mais ou menos aí umas 70, 80 páginas, e das quais a gente ainda vai evoluir em cima dele, né? Ele ainda, como se falou aqui, ele está sempre em construção, e eu vou, ao longo dessa apresentação, vou mostrando para vocês o que é aquilo que a gente vai fazer, né? Então, primeiro aqui, só para quem ainda não me conhece, né? Então hoje eu me considero uma pesquisadora, principalmente da área de inovação, trazendo essa linguagem da academia para dentro das empresas. Eu adoro transformar questões complexas em questões simples, assim, né? Das pessoas não entenderem o que é que a gente está falando, a gente vai lá, pega aquele paper, pega um gráfico e traduz. Então, esse tem sido o meu trabalho, eu tenho atuado muito hoje dentro de empresas, principalmente, fazendo essa tradução. Nessa pandemia aí, fiz um lançamento de um livro, Liderança para a Inovação, ele agora está no Prelo com Alta Books. Eu estou super feliz com esse resultado, que era uma coisa que há muito tempo eu queria executar. E a Cissa aqui, hoje, tá, nossa amiga Cissa querida, né, professora Clarissa, professora doutora com pós-doutorado pela Federal na Engenharia de Produção, hoje é professora fazendo um trabalho belíssimo com os alunos dentro do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC, trazendo um trabalho muito relevante de aplicabilidade disso para os alunos, né, desse sentido que são ali é a origem dos nossos empreendedores inovadores, e hoje líder de um grupo de pesquisa sobre habitats de inovação junto com a Universidade de Barcelona, que ela é muito simples, não botou aqui no currículo dela, mas hoje fazendo um trabalho com o professor Piquet, fazendo isso em outras cidades, fora até do Brasil, né? Então, no Uruguai, na fronteira do Brasil com o Uruguai, e outras cidades aí das quais ela tem trazido esse conhecimento, e quero aqui mais uma vez agradecer, porque foi fundamental na hora que eu estava ali numa crise existencial, eu chamei a Cissa para nos ajudar. Esse nosso documento é muito completo, nós não vamos trazer aqui porque não é o caso, mas ele estará disponível para que todos possam ler, né? Então, ele começa fazendo um panorama nacional, né, de tudo, de um contexto dos habitats de inovação e desse âmbito da legislação vigente em ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente começa, o primeiro capítulo é fazendo um panorama da situação no Brasil e de tudo que hoje existe a respeito de leis sobre aquilo que vai afetar diretamente o polo. O segundo capítulo ele aborda o planejamento para o polo, então a gente faz todo o percurso, faz uma síntese, uma leitura de todos aqueles PPTs e trabalhos que vocês apresentaram aqui,
pré-planejamento, mostrando como que o polo é fomentador desse desenvolvimento da inovação. Então, a gente, além disso, faz uma análise do contexto da Serra, né? Então, o município, em termos de indicadores, de população, das escolas e tudo isso que hoje precisa ter para poder oferecer essa capacitação e as pessoas que serão necessárias para compor esse polo, né? Então, a gente vai ver um pouco mais adiante que esse contexto é feito numa figura daquilo que a gente chama de plataforma. Somos hubs, seremos um hub que vai conectar todas as pessoas em torno de um objetivo comum para o município de Serra. Então, eu não vou, como são indicadores e resumo daquilo que vocês apresentaram, eu não vou me ater a falar desses 2 capítulos, mas que vocês terão acesso depois. O terceiro ponto que nós colocamos aqui é uma proposição do modelo de negócio para o polo, né? Então, a nossa sugestão é de um modelo de negócio constituído de modelo plataforma. Hoje é o modelo que mais cresce no mundo. Das 20 maiores empresas mundiais, 13 têm um modelo plataforma, que principalmente proporciona essa troca entre stakeholders, né? Então, sim, nós teremos a grande plataforma de união como elemento de troca entre as parcerias estratégicas e as nossas personas, hoje já chamando de segmento de clientes. Quem são esses clientes que nós temos e das quais o Inova Serra será o grande hub catalisador de promoção de negócios. Então, isso é um modelo bastante interessante. Nós ganhamos por essa transação. De um lado, pessoas que querem se conectar com parceiros estratégicos. Então, essa é a proposição que a gente fez para o modelo de negócio. O planejamento está composto por 6 pilares principais. Então, as personas que nós desenhamos em conjunto, né? Foi um trabalho coletivo de cocriação, onde ficou tudo isso registrado, e temos esses documentos todos detalhados na nossa pasta do Google Drive. Depois nós fizemos um trabalho específico de parcerias estratégicas e de proposta de valor entregue a eles. Então, por quê? Porque somos uma plataforma, então temos que ter esses 2 pilares muito bem fundamentados, né? Sem esse modelo não funciona sem o outro. Depois nós fizemos uma revisão do plano ontológico, que vamos apresentar aqui, os objetivos estratégicos, criamos os polos estruturantes e os projetos e um plano de ação para poder trazer essa implantação. Então, são 6 pilares das quais a gente vai detalhar aqui para poder depois abrir para um debate. Então, primeiro, as nossas 7 personas, que ficou amplamente detalhado. No documento escrito, nós trazemos o descritivo de cada uma e principalmente com ênfase, colocamos uma tinta, vamos chamar assim, e um destaque naquilo que são as dores e os ganhos que cada um quer ter, porque esse é o ponto principal que nós precisamos focar, né? Então, temos o empreendedor, o empresário, o agente de negócio e conexão, o fomentador, pesquisador, inventor independente e o nosso investidor. Então, são 7 grupos de pessoas que vão formar o nosso segmento de clientes e das quais nós vamos ter um olhar especial para entender quais são as suas dores e necessidades para que a gente possa, a partir disso, ter uma assertividade na solução dos seus problemas. Então, é isso que a gente traz. Criamos as propostas de valor individual para cada persona, né? Então, para o empreendedor é potencializar a capacidade de inovação, o empresário é promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de novos negócios visando ampliar a sua sustentabilidade, o agente de negócio proporcionar oportunidades e conexões que viabilizem novos negócios, o fomentador otimizar a conexão com bons projetos, com empreendedores e empresários preparados aos recursos de fomento à inovação, o pesquisador promover o desenvolvimento de pesquisas e aplicação de novas tecnologias através das conexões com esse ecossistema, o inventor independente promover a ambiência, né? A promoção desses laboratórios, permitindo acolhimento de investidores para suas ideias, para que suas ideias se tornem realmente projetos. E, por fim, o investidor, que é oferecer esse ecossistema de inovação de alto impacto no Espírito Santo para proporcionar bons negócios. Então, novamente, quando a gente pensa no nosso modelo de negócio como uma plataforma,
um não existe sem o outro, né? Eu não vou ter investidor se eu não tiver empreendedor visionário, se eu não tiver constituição de startups em profundidade, né? Nós precisamos aqui, aquilo que o Peter Sims fala de apostas nesse sistema, né? Eu preciso ter uma profusão de possibilidades, de ideias de escolha para que se prevaleça aquelas que são melhores, né? Se eu tenho uma ideia só, me apaixono por ela e se aquilo ali não dá certo, eu venho a me frustrar. Então, hoje, o modelo de inovação pressupõe nós termos muitas ofertas. E aqui a gente está dando 7 opções diferenciadas para esse contexto. Então, isso tem que estar estampado para que todo mundo possa ver, sentir, melhorar e verificar como que eu posso ajudar tal segmento de clientes. Na sequência, a partir dessas 7 propostas de valor, nós propusemos aqui um único texto, né, para trazer a proposta de valor de Nova Serra. Então, que é articular o ecossistema de inovação em busca do aumento da capacidade empreendedora e inovadora do território, fazendo conexões para o desenvolvimento de novos negócios, de pesquisa e aplicação de novas tecnologias, transformando ideias em soluções inovadoras de alto potencial de investimento. Então, aqui a gente consegue juntar tanto aquele que traz a ideia, quanto o empreendedor que leva a ideia adiante, do investidor que quer aportar recurso e quer ter retorno do capital investido, das universidades e academia que compõem esse sistema, onde assim todos crescem, né? Consideramos que quando a gente está trazendo essa visão de personas e de proposta de valor, somos vasos concomitantes, né? Então, ou aquela metáfora também que somos tão fortes quanto o elo mais fraco da nossa cadeia, da nossa corrente. Então, nós precisamos estar todos fortalecidos para que um se apoie no outro. Não tem hoje uma estaca ou um pilar mais fraco. Tem que todos crescer juntos. Assim. Então, com isso, a gente sobe, eleva o patamar e traz o benefício a todos. Então, na sequência, trazemos uma evidência também e detalhamos no trabalho os nossos parceiros estratégicos na iniciativa privada, governo federal, estadual e municipal, academia e universidades, entidades empresariais e os habitats de inovação. Então, na nossa balança entre esse modelo plataforma, temos de um lado as personas e de outro esses parceiros estratégicos que serão fundamentais e que, por hora, podem se confundir com alguma persona. Isso daí é normal, né? Eu sempre digo que é como se fosse partida cruzada de uma contabilidade. Eu posso aparecer em vários momentos dentro desse canvas aí do nosso modelo de negócio. Então, eu estou de um lado, posso também ser outro, né? Então, sempre acumulando papéis, não há nenhum problema nesse sentido. Nesse contexto, a gente traz o nosso plano ontológico, né? Então, falando da visão, que é posicionar o município da Serra em 2031 como principal polo de inovação e negócios tecnológicos do Espírito Santo, visão aonde que eu quero chegar, né? Aquilo que eu vejo para frente. A missão, fortalecer o ecossistema de inovação da Serra em busca da capacidade empreendedora e inovadora, conectando diferentes atores do ecossistema de forma a viabilizar novos negócios, pesquisa e aplicação de novas tecnologias, transformando ideias em soluções inovadoras de alto potencial de investimento. Então, a nossa proposta de valor é o porquê, o nosso why, e a missão é o what. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente traz dentro de um círculo dourado, que daria até para trazer uma ilustração aqui, do Simon Sinek, a proposta de valor está no porquê e a missão está no o quê. E aí temos 5 pilares dos valores, que é o comprometimento, ética e transparência, propósito coletivo, confiança e melhoria contínua. Então, isso é o que vai balizar todo o nosso processo dos relacionamentos, das negociações e do processo como será feito. Então, seguindo isso aí, nós resgatamos os objetivos estratégicos e eles são detalhados depois no documento, que é potencializar a capacidade de inovação do empreendedor, promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de novos negócios visando a ampliação de sua sustentabilidade, proporcionar oportunidades de conexões que viabilizem novos negócios, oportunizar a conexão com bons projetos, com empreendedores e empresários, novamente aqui a visão da plataforma,
preparando os recursos de fomento de inovação, promover o desenvolvimento de pesquisas e aplicação de novas tecnologias através da conexão com o ecossistema, que empresas que precisam, o que a academia pode oferecer, promover a ambiência da inovação, permitindo o acolhimento de inventores para que sua ideia se torne um produto e, consequentemente, um negócio viável, né, gerando royalties desejados, e, por fim, oferecer um ecossistema de inovação de alto impacto no Espírito Santo, promovendo bons negócios, né, crescendo enquanto comunidade. E aí, dentro desse contexto, criamos 4 pilares estruturantes, né, para poder trazer os projetos e ações que serão decorrentes desses 4 grandes pilares. Né? O primeiro é a governança, de ter conhecimento sobre o ecossistema para poder orquestrá-lo e demonstrar a força do município. Uma infraestrutura que é necessária, então preparar o terreno para que o mesmo seja visto como um ambiente possível para a inovação, e aqui o terreno, ou melhor, o território, né? Todo esse território que a gente fala da cidade. O talento, então, promover o aumento da capacidade do empreendedorismo e inovação neste território, então, toda a conexão com a academia, a necessidade, sim, de termos pesquisa estruturada, né? De termos mestres e doutores no assunto, e capital, desenvolver ações para fomentar novos negócios, inovações e tecnologias. Né? Então, sem recursos, sem dinheiro, a gente não consegue aportar. Então, nesse sentido, nós trazemos, então, o pilar da governança, né, que é o primeiro item aqui, onde nós estruturamos 10 projetos. Eu vou falar rapidamente desses projetos, e depois já vou dizer como que vocês serão envolvidos nesse contexto. Daí a Eliane até pode falar também. Então, primeiro, são ações, aqui elas não estão ainda em grau de prioridade. Isso vai ser um segundo ponto que nós vamos interagir com vocês para poder definir o grau de prioridade versus recursos disponíveis e a importância para poder trazer um cronograma de implantação. Então, o primeiro ponto que a gente viu é realizar um mapeamento do ecossistema de inovação, um grande trabalho mesmo, para que a gente tenha identificado de uma forma todas as ações efetivas dos diferentes atores e necessidades específicas que vai servir como atratores de novos negócios. Né? Então, quando é como se fosse realmente um diagnóstico da situação atual. O que nós temos efetivamente dentro de casa, reunindo todos os atores desse grande sistema para poder identificar e quase como que um guia, né, poder colocar isso à disposição até depois na própria plataforma do Inova Serra, para que outros locais possam ver, se espelhar e querer estar junto. Né? Então, ser um ponto de atração para novos negócios. A realizar os acordos de cooperação para as práticas de inovação e empreendedorismo do Polo, né, a fim de suportar os pilares estruturantes. Então, são acordos que vão acontecer com a iniciativa, com todos aqueles parceiros estratégicos, né, cada um deles, na sua peculiaridade, pode trazer essa informação e essa necessidade, e dentro das características de cada um. A desenvolver um plano de marketing para o Polo como forma de promover essa competitividade e atrair, então, toda essa divulgação, toda a estratégia de comunicação, toda a importância de uma presença digital hoje, né, esse marketing, não somente o físico, mas também esse digital, para que ele possa hoje estar indexado nas principais plataformas, de que a gente possa fazer essa conexão com tudo que existe hoje, trazer um bom SEO aí para que a gente possa aparecer. Né? Se dá um Google hoje, eu não apareço, eu não existo. A dar a publicidade a todos os atores alocados no polo, com uma agenda única de eventos, demonstrando as ações desenvolvidas no território. Então, isso também é um outro ponto de conectividade. Nós estamos num momento de exceção, né? Onde a gente não pode estar presencial, mas isso aí já começa a ser ampliado, a trazer outros formatos, então isso é uma ação super importante. Definir um modelo de prospecção e atração de novas empresas, isso requer um trabalho extremamente conectado com os incentivos fiscais e com vantagens que tem de quem se instalar na região, né? Isso daí já existe de alguma maneira, mas como que a gente pode atrair outras situações. Ainda no polo da governança, criar a rede de mentores para o desenvolvimento, apoio à inovação e empreendedorismo. Hoje já existem vários, aí tem
Mentores do Brasil, que já trabalha com inovativa, do MIDIC, lá junto à Fundação CERT, eu mesmo faço parte deles. Hoje nós já somos mais de 500 mentores. Então, que redes que já existem hoje, né? A própria ACE, acabei de entrar também na ACE agora como mentora, que redes já existem hoje prontas dentro desse ecossistema que nós podemos nos conectar sem custo algum, né? Ou criar a própria rede de mentores da Serra, trazendo profissionais do estado todo, até de outras localidades, onde, através de uma plataforma, a gente consiga se conectar. Vocês vão ver que o modelo plataforma é quase que o hub que vai unir tudo isso. Onde é que eu vou colocar isso? Dentro da nossa estrutura. Criar comunidades de líderes empreendedores que animem as ações do ecossistema em prol do território, né? Então, isso daí também tem alguns cases muito bem-sucedidos, que começa a ter uma referência, isso ajuda na divulgação, quando precisa de matérias específicas, a imprensa sabe a quem recorrer, isso sempre ajuda muito a trazer quem são os jornalistas especialistas hoje nesse empreendedorismo inovador, quem é que fala essa linguagem, aonde que a gente pode trazer essas pessoas para serem porta-voz de algumas informações, né? Então, como que hoje, quem são os líderes que podem ser porta-voz para o Inova Serra? Então, isso é um mapeamento também bem importante, formado através de uma comunidade onde eles se apoiam e pode dar uma base. Identificar os cases de sucesso do município que sirvam de inspiração, então, realmente evidenciar, é propagar, é trazer claro, é divulgar aquilo que deu certo, de que maneira que deu, né? Trazer esse líder com um bom case para ser talvez um mentor, isso funciona muito bem, é uma honra para aquele iniciante ter um mentor da própria base, né? Isso a gente vê acontecer em muitas localidades. Promover um programa contínuo de networking em conformidade com as áreas prioritárias do polo, né? Então, de todas as áreas que acontecem, e principalmente trazer aqui a interdisciplinaridade, né? Eu fiz um trabalho com o SEBRAE no município de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, onde nós estávamos testando a importância de criar soluções interdisciplinares, né? Então, a medicina com a mecatrônica, e aí vem toda a questão da neurociência com a psicologia. Então, como que eu consigo trazer nesses sistemas essa interdisciplinaridade de conhecimento e que hoje é fundamental, né? Então, a medicina hoje ela é calcada na engenharia, né? Não tem como hoje falar de toda a questão nuclear que foi desenvolvido para a medicina sem ter passado por engenheiros, né? Então, de que maneira que eu consigo trazer essas duas áreas do conhecimento, 3 áreas, trazendo uma solução para um problema único. E, por fim, no polo da governança, então, desenvolver um observatório, né, que é o sonho de todo mundo que trabalha com gestão do conhecimento, a grande visão do observatório, para que a gente possa ter indicadores da inovação e dados precisos, né? Quando a gente pesquisou o que tem hoje na internet, os dados não são favoráveis à Serra, né? Então tem alguns indicadores que são bastante ruins e nós precisamos de comum acordo, de uma forma organizada, trazer isso para que, quando alguém pedir, até porque quem tem esses dados organizados também passa a ser porta-voz. Então, junta com o 7 e junta com o 8, porque eu tenho os dados organizados quando precisa qualquer nota, qualquer matéria. Foi como a Porto Digital se posicionou no Recife, principalmente como o Silvio Meira, como o grande porta-voz do César. Então, eu vou convidar a Cissa para falar, eu já estou falando muito, Cissa, se tu puder falar, pode falar da infraestrutura, posso passar aqui, que então é preparar esse território. Então, também são 10 projetos. Vamos lá. Então, como depois a prioridade vai ser vista, então eu vou ler na sequência aqui. Realizar mapeamento de infraestrutura disponível do ecossistema que possa servir de apoio às práticas de inovação e empreendedorismo. Então, esse tópico específico é que vocês saibam e conheçam o que o ecossistema, todos os atores, apresentam de infraestrutura mesmo disponível que possa ser compartilhada ou que possa ser alugada, enfim, ou outra estratégia que vocês venham a definir. Isso é relevante porque as parcerias podem ser feitas a partir disso e os espaços eles não começam a não ficar ociosos
porque a gente tem o conhecimento do que existe realmente, do que precisa ser feito. Depois disso, é realizar um diagnóstico do território, mas com vistas a mais a coisa do negócio mesmo, aluguel e venda de infraestrutura para a empresa, empenas vagas que possam ser utilizadas para arte ou para informativos, enfim, para o que seja. Áreas disponíveis como paredes, muros de casas, para fazer uma revitalização urbana do território do polo, chamando artistas locais, aí deveria existir um pensamento sobre isso especificamente, e infraestrutura para ciclistas, pedestres e carros, visando então toda a locomoção do distrito para ter uma mobilidade melhorada e a gente não também adensar muito a área do distrito, do polo, sendo como um ponto negativo, né? Então, se a gente teria uma ação preventiva aí de já identificar principalmente infraestrutura de ciclista. Depois disso, seria elaborar mapas de serviços, e este ponto é bem relevante, de considerar todas as amenidades disponíveis no território. Então, desde coisas para morar ou para trabalhar, ou ainda, o que é mais relevante nesse caso, se divertir. Então, desde casas de show, a espaços de academia, espaços de manicure, enfim. Aí compartilhando com vocês por que a gente coloca isso como relevante, aqui no Sapiens Park, em Florianópolis, o Sapiens há muitos anos existe, mas em 2015 ele começou realmente a ter pessoas circulando. E as pessoas não queriam vir para cá justamente por causa das amenidades. Então, não se sabia o que existia, nem lugar para comer, por exemplo. Então, se a pessoa não tem onde almoçar, qual é a estratégia dela, né, em passar 8, 9, 10 horas naquele espaço? E isso também vai facilitar que as pessoas queiram cada vez mais ficar no polo. Depois disso, um roteiro de inovação, principalmente dentro do polo, para demonstrar o que tem de inovação nesse espaço. Talvez agora a gente tenha pouca coisa, mas a gente começa a fazer já uma rota de inovação que qualquer convidado que venha na cidade, vocês possam fazer um tour com ele para mostrar o que é espaço de inovação que vocês estão considerando, ou que tipos de inovação que vocês têm no território que vocês possam mostrar para esse visitante, ou para as escolas, ou para o próprio universitário, ou pessoa que quer empreender. Depois é fazer uma análise dos habitats de inovação que já existem no território e aqueles que gostariam de ser instalados aí. De fazer uma análise com relação às tipologias versus as necessidades reais do território. Então, exemplo, será que vocês precisam de uma aceleradora ou vocês precisam cumprir o funil, que a gente chama, né? Mais gente com ideias, depois mais gente com um modelo de negócio que para em pé, para depois sim um movimento de escalar empreendedores como uma aceleradora que requer recursos, investimentos privados, enfim. Então, é organizar essas tipologias para que vocês tenham o conhecimento e as rédeas de balizamento de novos habitats de inovação que queiram se instalar na região. Pode passar, Guta. Depois disso, definir o local estratégico para que sirva de porta de entrada única. A gente chama isso, no mundo dos habitats de inovação, de one-stop shop da inovação. Então, se o empreendedor inovador ele quer saber aonde que ele vai para aquela dúvida dele, ele não sabe se ele vai ao Sebrae, se ele vai ao Instituto, se ele vai na associação ou na prefeitura. Então, que tenha uma porta única de entrada, que é um local como a Casa do Empreendedor, o Escritório Promotor de Inovação, aí o nome é o de menos, mas que seja uma porta de entrada para que esse empreendedor, não é que ele vá nessa porta de entrada e a dúvida dele vai ser sanada, não é isso. E senão a gente teria que ter pessoas muito especialistas em vários temas. Mas essa porta de entrada, ela consegue direcionar esse possível empreendedor para todo o ecossistema. Então, ele vai mais satisfeito já tendo um parâmetro aí para cumprir a dúvida dele. E aí, utilizar esse próprio ambiente de One Stop Shop como uma zona atrativa para outras pessoas que não estão no circuito da inovação e do empreendedorismo. E aí a proposição é fazer uma zona livre de Wi-Fi para o uso comum da população dentro do território do polo. Definir depois um local para que as empresas inovadoras aí
pode ser empresas inovadoras selecionadas, empresas inovadoras do próprio polo, mas para que elas tenham um ambiente de demonstração, como se fosse um showroom, uma vitrine, para que elas possam demonstrar o que tem de inovação e o que o polo está entendendo que é inovação, e também, se forem empresas do polo, o que o polo tem no território dele de inovador. Nessa mesma pegada de inovação, é implantar um laboratório de inovação urbana nesse espaço todo do território. Então, nessa demarcação do território, é identificar primeiro o que tem de desafio nessa infraestrutura territorial e, a partir disso, lançar chamamentos para que empresas não só da cidade, mas do estado ou do Brasil, tragam proposições de melhoria. Então, ganha o governo, que não precisa investir nessas soluções, ele é um testador, e ganha a população, que vai ter soluções inovadoras sendo testadas em prol da comunidade. Então, é um laboratório mesmo de inovação urbana sendo testado aí no ambiente do espaço do polo. E depois disso, é identificar o que tem de lacuna naquelas áreas prioritárias que vocês colocam, que é a área de TIC, automação, controle, elétrica, eletrônica, mecânica, engenharia de materiais, química e biomédica, o que tem de lacuna que esses pesquisadores ou esses inovadores não conseguem fazer prototipação. Então, aqui talvez seria o projeto de maior dispêndio de recurso. Mas mais que isso, é identificar o que as áreas têm de necessidade para fazer a implantação de um ambiente de prototipação, não é larga escala, é protótipo mesmo, para validar, para testar. E mais que isso, é mapear os laboratórios da cidade, e principalmente aqueles que estão dentro do polo, para que essas empresas façam uso, né, desse compartilhamento, então, de infraestrutura, porque aí todo o ecossistema de vocês vai ganhar. Não sei se tu quer assumir, Guta, ou eu sigo? Tá, teu microfone está desligado. Deixa comigo, Cissa, vou lá, tá? Valeu, a gente vai trocando ideias aí. Aí o nosso terceiro pilar é talento, né? Então, promover o aumento da capacidade de empreendedorismo e inovação, de forma a ter empreendedores que superam a oferta de possibilidades no território. Se nós não tivermos, isso é o chamariz, né? Isso é a origem. Se nós não tivermos ideias inovadoras, startups sendo criadas, mão de obra capacitada, nós não vamos atrair as empresas e principalmente os grandes investidores, né? Então, isso é a essência prioritária para a gente começar, porque até uma mão de obra leva tempo, né? Eu nem digo que é mais mão de obra, esse nome está muito inadequado, mas é como diz o professor Neri, da Universidade Federal, nós precisamos de cérebros de obra, né? Então nós precisamos de cabeças pensantes que possam trazer essas informações. Então, também, em todos eles, nós temos ao todo 40 projetos, esse daqui também tem 10, né? Então, realizar ações de sensibilização em larga escala e de forma contínua para a cultura de inovação e empreendedorismo para o público universitário, tanto formal quanto informal, e aqui talvez até trazer para o pessoal já do ensino médio, que é onde a gente possa ampliar essa possibilidade de inovação, né? Então, trazer desafios, participar aí de ações que possam ter pequenas premiações. Às vezes, eu acompanhei um trabalho bem grande aqui junto com a Telefônica, chamado Pense Grande, que era um trabalho feito nas comunidades de baixa renda, trazendo, eles davam mentoria junto com os professores, ensinavam a criar ideias muito incipientes, mas um resultado incrível, assim, né? E depois a Telefônica trazia, até posso recuperar esse projeto aí com vocês, trazia incentivo e apoio, uma bolsa muito simbólica para quem fosse continuar a ideia, trazia solução para a própria comunidade. Um projeto assim, nós temos hoje muitos projetos no Brasil que vocês podem se espelhar nessas ações de sensibilização. Eu vi questões de uma motivação incrível porque eles estavam ganhando somente um troféu e de plástico, sabe? Não era nada excepcional. Mas aquilo trazia a mãe, trazia o namorado, trazia todo mundo para ver. Então, coisas assim que sensibilizar e trazer essa competição saudável sempre é muito bom. Realizar ações contínuas de sensibilização para a cultura de inovação e empreendedorismo para os alunos também de médio e fundamental. E aqui, quando a gente trouxe alguns exemplos que aconteceu em Florianópolis,
junto com a Lego, principalmente na questão de robótica. Esse é um case bem bacana, que nós já nos colocamos à disposição para vocês conversarem com quem coordenou isso, da ampliação e da melhoria da média dos alunos, porque para participar do programa nas escolas, que eram escolas públicas do município, não podia ter falta, tinha que ter uma média boa e uma boa colocação na escola, e foi fantástico. Então, existem também hoje apoio que traz isso para essa faixa etária. A realizar ações específicas para a sensibilização das diferentes comunidades localizadas no território, né, do polo. Então, novamente, eu tenho que criar um contexto, eu tenho que valorizar quem está ali, e independente da condição social, eles devem se sentir parte, né? E aí tem vários exemplos de como a gente agrega a comunidade de baixa renda junto ao empreendimento mais caro, trazendo eles como atores também desse sistema e trazendo melhoria, condições e qualidade de vida, né? Então, vários exemplos aí que a gente poderia trazer também aqui. Identificar aqui as competências, né, daquilo que a gente chama das hard skills e soft skills, então, hoje fundamentais, consideradas como sendo necessárias para as empresas do polo e grandes empresas do município, para assim promover ações de capacitação, visando melhor posicionamento e maior assertividade dos talentos. Então, é um trabalho conjunto, academia, universidades e empresas, quais são os perfis que nós precisamos hoje para que a gente possa trazer, não só como empreendedores, mas também como talentos adequados ao desenvolvimento das empresas, né? Que a gente não precise trazer de fora, mas que traga um programa de desenvolvimento local. Então, isso também traz um comprometimento enorme da comunidade, do envolvimento e das empresas aportando possibilidades de oferecer crescimento para essa população. O quinto item, desenvolver ações de formação com foco no empreendedorismo e inovação para professores universitários, porque isso também nós precisamos hoje acolher e apoiar esse professor que anda hoje totalmente desamparado, sem condições de poder expandir, crescer na sua própria vocação e na sua carreira, né? Então, é ensiná-los também como que a gente trabalha hoje com essa visão, e principalmente tirando alguns estigmas e até preconceitos que têm relacionados a investimento ou até a trabalhar junto com empresas, né? Então, isso também é um trabalho bastante relevante que se pode criar ações e promoção desses professores. A identificar os professores universitários e grupos de pesquisa de extensão tecnológica que geram conhecimento para a inovação e têm potencial para transferir suas tecnologias de forma a potencializar as conexões com a empresa privada. Novamente, nosso modelo de negócio, plataforma aqui sendo ressaltado novamente. Nós temos aí como professores também, nós temos a figura da nossa persona, que é o inventor, né? Que é aquela pessoa que só quer trazer a patente, que só tem um produto que precisa de alguém para implantar. Mais do que ele trabalhar de uma forma isolada, é trazê-lo para dentro das empresas para ver o que ele pode inventar e trazer de inovação como suporte para essas empresas que vão aportar capital para resolver as suas dores também, né? Então, eu passo a trabalhar novamente, eu não vou inventar por inventar, é também trazer a ele a possibilidade de conectar. Tem sentido se tiver sentido para as pessoas, né? Então, de que maneira eu aporto essa condição de poder estimular e as empresas também poder colocar dentro daquilo que a gente chama de inovação aberta, quais são os seus desafios e como que pode trazer solução, né? Eu sou super favorável, então, o professor Henry Chesburg, que nos ensina isso, de como que a gente pode hoje, a partir dessa plataforma do Inova Serra, nós termos ali esses projetos agregando valor, que vai poder remunerar o próprio Inova e a empresa que vai remunerar esse professor, trazendo solução para dentro de casa. Então, ambiente assim que eu vejo extremamente favorável. E temos muitos exemplos aí, essa semana mesmo eu fiz um artigo sobre inovação aberta falando de uma experiência da NASA, de como que ela conseguiu criar hackathons nesse período de pandemia, trazendo soluções extremamente assertivas para a questão do coronavírus, né? Então, imagina, a NASA fazendo ação pela inovação aberta dentro da sua plataforma, de quem é que se reunir e trazer soluções para resolver a Covid.
Realizar estratégias para o desenvolvimento e validação de ideias, transformando-as em negócio em larga escala com os universitários, principalmente das áreas que o Polo busca atender. Então, tecnologia da informação e comunicação, automação e controle, elétrica, eletrônica, mecânica, engenharia de materiais, química e biomédica, né? Incentivando a geração das spin-offs, né? Tanto dentro das universidades quanto dentro das empresas, né? Então, que estratégias eu saio simplesmente do papel e começo a resolver problemas reais e efetivos dessas empresas dos universitários que têm condições de encontrar eco e ver esses sistemas. Eu posso depois, se tem algum professor aqui interessado, eu acompanho há já 10 anos um programa que o professor Steve Blank tem dentro de Harvard, ele tem um concurso de modelo de negócio. Quando surgiu o Canvas, assim, em 2010, ele começou a fazer esse concurso e o trabalho enquanto professor é trazer condições das pessoas desenvolverem uma startup em 24 aulas, né? É fantástico, assim, e como eu acompanho cases que eles apresentaram, que tiraram o primeiro lugar, e hoje são empresas estabelecidas. Então, fazer desse ambiente de sala de aula, né? Eu trabalho muito com design thinking, eu vejo quantas ideias emergem e que a gente, se tivesse condições da universidade encampar e levar isso como spin-off, como oportunidades, a gente realmente estaria gerando. É muito fácil de fazer, o que a gente precisa é da continuidade do processo, para não ficar só mais uma ideia e um sonho que não vai adiante, né? O oitavo ponto é realizar programas de rastreabilidade dos talentos universitários, identificando suas expectativas e necessidades, de forma a retê-los no território e ativá-los enquanto partícipes desse ecossistema. Eu não gosto muito da palavra reter, mas a gente tem que atrair, né? Então, de que maneira que eu vou fazer um trabalho hoje que eles queiram ficar no nosso ambiente, né? Então, para isso eu preciso atrair melhores postos de trabalho, melhores colocações, recursos para ele poder trazer a sua startup e ele poder crescer ali dentro de forma saudável, né? Então, agora ainda mais depois dessa loucura que tem sido o trabalho remoto, hoje a gente não perde mais talento somente para a startup do lado, mas perde para qualquer lugar do mundo. E isso vai ampliar. Esse problema vai ampliar, né? Principalmente porque está dito aí que muitas empresas estão vendo que estão economizando com o trabalho em casa e que estão dando condições, reduzindo o escritório. Então, se começa a vivenciar uma outra realidade, aqui, principalmente no Brasil, onde eu passo a estar conectado em qualquer empresa do mundo. O nono ponto, promover a geração de novos negócios inovadores com potencial de receber investimentos e serem escaláveis, é uma consequência de tudo isso. Se eu faço esse trabalho, eu terei essa nona condição aqui, e fomentar as práticas de inovação, especialmente a inovação aberta com as empresas tradicionais, mostrando a elas que sim, quando se abre, e aí novamente a plataforma do Inova Serra pode ser o grande ponto de receber esses projetos, e porque coordena e faz essa transação, recebe um percentual em cima e pode ser uma fonte de receita, né? E aí, por fim, capital. Sem dinheiro a gente não faz nada, né? Então, primeiro seria, nós vimos isso e a Cissa deu um grande apoio aqui, que seria qualificar as empresas para usarem os benefícios do Polo, porque hoje nem todas são elegíveis de poder ter esse recurso, né? Revisar a Lei 4214, porque ela está fazendo exigências muito grandes, das quais nós consideramos que não faz sentido, principalmente para empresas inovadoras. Então, o capítulo 3, né, características exigidas para dar mais assertividade, permitir que mais empresas possam ser contempladas, principalmente aquilo que a gente quer, né? No nosso ponto de vista, não faz sentido hoje eu exigir uma ISO 9000, principalmente quando eu trato de inovação, né? A ISO 9000, para quê? Então, tem algumas questões ali que vale a pena perguntar o porquê que estamos exigindo isso, né? E realmente trazer mais flexibilidade, se vocês quiserem ampliar o número de empresas. Então, talvez, na época que foi feito aquilo tinha uma relevância, mas que hoje, num ambiente de inovação, não faz muito sentido, né? Até porque a inovação é imprevisível e não tem rotina, né? Ela pode ter um processo, mas ela não dá para seguir toda a vida igual, principalmente criar uma startup, né?
é totalmente imprevisível. E uma startup jamais terá uma ISO. Então, são alguns pontos aí que é uma recomendação fazer uma revisão para deixar um pouco mais leve essa exigência. Desenvolver estratégias de suporte de acesso a empreendedores, inovadores, pesquisadores, empresas na busca de recurso público e privado. Nós já identificamos, já colocamos até em contato com a Eliane, profissionais que a gente conhece, que faz isso hoje, né? E tem mais profissionais desse no Brasil, então é ter esse mapeamento de quem faz esse trabalho para que sejam parceiros estratégicos de vocês. Porque onde é que está o dinheiro, nós temos hoje que ter radares e antenas para que a gente possa desenvolver essas estratégias. Disseminar informações sobre linhas de recursos disponíveis, né, reembolsáveis ou não, esse mapeamento é super importante, onde é que está o dinheiro, de que maneira que eu posso chegar a esse recurso, isso ajuda muito. Eu vi agora, durante a pandemia, a dificuldade que as empresas estavam passando para saber onde é que estava o dinheiro, né? Então, eu acompanhei vários movimentos de pequenos, daí não eram startups, não eram negócios inovadores, mas da dificuldade de saber onde é que estava o dinheiro. Era na caixa, era no banco um banco onde eu tenho conta, né? Então, isso nunca é muito claro e trazer isso de uma forma transparente ajuda bastante. Identificar na região possíveis investidores para desenvolver sensibilização de ação, necessidade de investimentos. A gente tem visto criação de muitos, não é doutrinação, mas é alfabetização por investimento anjo, né? Então, existem algumas iniciativas muito bem sucedidas naquilo que a gente tem chamado hoje de family offices, trazendo como investidores anjos. Eu conheço muitas famílias que já estão hoje situadas em São Paulo, com olho no Brasil, né? Então, hoje eles têm uma linha específica de poder entender o que é esse ecossistema da inovação e aportar recursos, né? Então, onde é que estão, né? Quero conhecer para poder pautar, mostrar e conhecer o nosso ecossistema. Aí, qualificar investidores com vista ao entendimento dos riscos, e aí, novamente, é uma continuidade disso, né? A gente viu algumas comunidades de investidores anjos crescendo, nós temos anjos do Brasil também, já tem hoje grupos muito consolidados aqui em São Paulo que atendem o Brasil todo. Então, isso também passa a ser sem território, né? Eles estão aqui por uma questão de oportunidade, mas atendem o Brasil todo. Então, é mapear quem são hoje esses investidores em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio, Brasília, saber de onde é que a procedência dessa verdade, né, para poder se conectar também com aquilo que é lícito e legal. Qualificar as startups existentes para receber esses investimentos, porque também isso é uma grande dificuldade. Como que eu faço uma evaluation, quanto que eu sei quanto que vale, o que são as séries de investimento, vou perder o meu negócio, não vou perder. Isso é uma insegurança muito grande que vem também do investidor. Então, como que a gente tem um acolhimento e um apoio, sabendo que ali eles vão poder saber com quem conversar, dar dicas. Eu recebo muita solicitação. Guta, quem é que eu posso conversar para fazer a avaliação da minha startup? Gente, eu conheço na mão 5 pessoas no Brasil. Então, isso é um potencial enorme para que a gente possa criar aí mais Rodrigos Ventura, né? O que eu conheço, assim, que eu acho fantástico é o Rodrigo, assim, como que ele prepara hoje essas startups, aí vem o papel das aceleradoras também, né? Então, são espaços que a gente tem que educar, né? É um processo realmente, quando a gente fala do evangelist, né? Que eles falam em inglês, é essa evangelização, essa catequização para esse novo conhecimento. Promover ações de conexões entre as empresas, as ICTs e inventores independentes, de forma a demonstrar necessidades das empresas e potencialidade de pesquisa para o desenvolvimento universitário, isso também é uma nova conexão. Facilitar a negociação para ampliação de recursos disponíveis aos atores do ecossistema. Então, na medida em que eu educo, que as pessoas sabem, que eu tenho referência, que sabem a quem pesquisar, essa negociação também facilita. E estabelecer um ambiente regulatório para a inovação que não seja associado a benefícios fiscais e venha ao encontro das necessidades dessas pessoas. Então, de que maneira que eu trago isso para poder gerar um ambiente favorável onde as empresas possam crescer e realmente florescer. É evidente que esses 40 projetos aqui não são para implantar em um ano, isso é impossível, né? Não é assim que acontece. E isso vai passar por uma classificação que eu já vou colocar a vocês. Só para a gente poder encerrar, Cissa, eu sei que tu estás aí contundida, mas se tu puder, então, só para
ter a tua fala aqui da governança do polo. Para a gente encerrar essa apresentação, é só um slide aqui. Está no mudo? Legal, agora foi. Então, a ideia é, como já a própria legislação já define, né, a participação das 3 entidades, que tenha, então, essas 3 entidades, um coordenador específico, um CPF, né, elegido por vocês, mas que seja uma pessoa de negócio, que tenha... O perfil seria, assim, uma pessoa articulada, engajada, que consiga ter um jogo de cintura com vaidades, que consiga articular tanto com o público quanto o privado. Ele é um integrador mesmo, seria esse perfil, né, Guta, de integrador, assim, do ecossistema. E essa pessoa, na verdade, ela deveria ser remunerada, essa é a nossa indicação, né? Mas para que não fique, como a gente sabe que 40 projetos é algo grande, né? É para que o polo tenha aí o seu arranque com a devida proporção que merece. Mas a gente está propondo, então, que esse tripé dessas 3 instituições tenha o apoio de 4 grupos temáticos, que são os grupos associados aos pilares. Então, a gente faz uma proposição aqui, que a governança tenha uma liderança da associação, que o grupo de infraestrutura tenha uma liderança da prefeitura, que o grupo talento tenha uma liderança do instituto e que o grupo capital tenha uma liderança da associação. Mas a liderança, nesses casos, é uma liderança de puxar mesmo a pauta e deixar sempre essas pautas ativas e que consigam, então, implantar cada um dos projetos da sua alçada, né, do seu pilar. Mas que aqui dentro de cada caixinha dessas tenha a participação dos diversos atores do ecossistema, porque aí as pessoas começam, o CNPJ e os CPFs começam a pegar para si a responsabilidade de desenvolver e de operar o polo, porque o polo, na verdade, é de todos vocês. Então, a proposição seria nessa condução mesmo, de ter uma integração das 3 entidades, com uma coordenação de uma pessoa realmente de negócio, aí podendo ser indicada ou pela tríplice entidade, ou pela associação, que ela é líder pela legislação, mas que com isso a gente tenha, então, comitês estratégicos para atuação e para que não deixe essas pautas todas morrerem ou se perderem, né, ao final de 24 meses. Isso? Isso. Então, com isso, a gente encerra essa apresentação aqui, em termos assim, esse documento é muito grande, né? Agora a gente vai fazer, não sei se a Eliane quer comentar ou se eu posso falar já da pesquisa, Eliane. Pode falar, eu não tenho de falar. Ah, tá. Bom, então é o seguinte, pessoal, nós estamos conversando com a Eliane e com um comitê, que nós tínhamos um comitê, um petit comitê, vamos chamar assim. Nós vimos que nós temos que priorizar esses 40 projetos agora, né? Então, o que nós vamos fazer é que nós estamos com uma pesquisa estruturada dentro do Google Forms, com esses 40 itens divididos pelos 4 capítulos, e nós vamos então passar a submeter a vocês que dentro da visão e percepção de vocês, no processo de implantação, o que é 0 prioridade, não tem prioridade em fazer nos próximos 2 anos, o que tem média prioridade, o que tem uma alta prioridade. Então, com isso, nós trazemos a vocês a possibilidade de participação nesse sentido, de opinarem naquilo que vocês acham relevante. Nós vamos consolidar essa pesquisa, elaborar os gráficos e, a partir disso, então, organizar um cronograma de implantação dessas ações à frente dos próximos 2 anos, né? E reservar aquilo que ficaria para daqui a 3 ou 4, porque eu acho que a gente tem assunto aqui para 5 anos assim, pela frente, pela minha experiência e pelo grau de dificuldade que é exatamente conseguir recurso hoje em dia, né? Então, eu queria deixar já em aberto que vocês vão receber um link amanhã mesmo, né? A gente está validando hoje, esse assunto surgiu hoje, nessa possibilidade de vocês se manifestarem, então, até o dia
dia 7, né? Então, a terça-feira que vem, a gente está trabalhando sempre com pauta em terça-feira, até o dia 6 a gente fecha a possibilidade de participação. Quem respondeu é clicar, é marcar X, é coisa de 5 minutos, vocês vão poder pensar nisso daí. E aí, com isso, então, a gente vai fechar o documento e levar ao secretário para que a gente possa fazer a apresentação formal desse estudo, trazendo a consolidação dessas informações que nós precisamos e queremos ouvir a opinião de vocês. Então, a nossa apresentação é essa. Eu deixo aberto agora quem quiser falar, trazer um questionamento aqui. A Bianca já colocou aqui uns questionamentos aqui no chat, Bianca. Foi realizado alinhamento das estratégias e projetos ainda não, com o MCI, ainda não foi feito esse cruzamento, mas bem importante isso que se coloca, né? O que é esperado das grandes... Bom, isso daí já são ações subsequentes aqui, Bianca, que eu vou anotar, e já é um trabalho que a gente anota aqui, não foi... Nós estamos apresentando agora o resultado dessa proposição que junto com a Clarissa foi elaborado, né? Então foi um trabalho a partir dos nossos resultados, e agora a gente leva isso aí então aí para vocês, tá? Quer falar, Iomar? Opa, sim, é só um comentário e também ele é bem superficial, né? Cabe todo tipo de crítica, é que como nós temos aqui em todo esse comitê representantes da Celor, da Vale, do próprio IFES, ou seja, que fazem parte da mobilização capixaba pela inovação, na missão aqui do Polo, eu vi que é para estimular o ecossistema da Serra, ecossistema de inovação da Serra. Aí fica a provocação, por que a gente não coloca na missão estimular o ecossistema capixaba, né? Que aí seria mais um player do Espírito Santo, e a MCI luta muito por isso. É só uma provocação, né? Sem nenhum tipo de... até conteúdo, né? Se a proposição é estimular a Serra, faz todo sentido, mas eu vejo uma possibilidade da gente aumentar isso na própria missão, que aí chegaria bem mais perto da MCI. Só provocação. Está anotado. Levaremos aos universitários aí para conversar. Está anotado aqui. Mais algum comentário? Quem quer... Está aberto aí para quem quiser trazer informações. Eu reforço só aqui a Márcia, Guta. Hoje o Gilberto não está podendo participar da reunião, mas eu reforço essa fala do Iomar, no sentido que eu também acompanhei, né, algumas reuniões do movimento capixaba, e na visão, né, também fica meio que uma concorrência, né? Todo mundo quer ser o primeiro e o mais relevante nesse contexto. Então, eu acho que sim, eu entendo que o polo é Serra, visto que é o Inova Serra, né? Mas eu não sei se o papel, se o objetivo a ser alcançado, ou o propósito é ser o destaque, assim, nesse sentido, né? Eu acho que tem que ter um foco realmente nessa parceria e qual é o pedaço, né, que compete ao Inova Serra dentro desse contexto maior. Então, acho que isso seria realmente interessante, porque isso é o norteador, né? A visão é o norteador. E a ideia realmente é ter um hub maior e a Serra está inserida nesse grande habitat aí do Espírito Santo. E, na verdade, o MCI ainda é do polo capixaba, nem é capixaba, né? Ele é ali, tá no meio da Grande Vitória, mas a ideia é expandir, né, para o polo capixaba mesmo. Então, acho que vale a pena, sim, dar uma olhada nisso aí. Eu reforço essa fala do Iomar. Não, já está anotado isso aqui, pessoal. Mais alguma observação, pessoal? Bem importante esses comentários, porque são detalhes sutis que passam para nós que não estamos aí no dia a dia, mas que fazem uma grande diferença depois nesse contexto, né? Principalmente porque esse documento está em fase de elaboração, né? Não tá gravado em pedra, como diz o outro, né? Então é o momento da gente fazer os ajustes, né? Eu não sei quem é que comentou aqui. Não sei se Rapchan ou Eliane querem falar alguma coisa. Estão perguntando se a gente vai compartilhar esse material e o vídeo.
Pergunto aí a Eliane e a Rapchan nesse momento, qual que será dado o destino? Sim, eu acho que o material todo tem que ser compartilhado, né? Está nesse ponto. A apresentação, no caso, o material, a apresentação, Aham, vídeo, né? Eu acho que precisa ser compartilhado, sim, se for possível. tá Guta. bom. Até Sim, sim. Oh, me ouve? Sim, sim. Eu estou em movimento. Bom, então nós temos uma proposta aí de apresentação final para o dia 29 de outubro. Inclusive, vocês façam pré-agenda. E nesse dia, a gente quer apresentar a versão formatada, né, diagramada. Ficará disponível na proposta que nós fizemos. A ASIS vai ancorar o link do formato digital do projeto. Ficará disponível para todas as pessoas consultarem. Além disso, nesse dia, a gente quer fazer outras duas importantes entregas. A entrega dos totens, que já está em instalação, e a entrega do mapa georreferenciado. Então, será um evento marcante, né? Uma segunda fase aí que a gente vai começar. Então, o material sim ficará completamente disponível, tá? Tá bom. E vocês têm acesso à pasta do Google Drive, né? Isso daí, essa gravação de hoje sobe lá para o Drive, a Fabrícia está cuidando disso daí, e a gente sobe lá o documento também, para que todo mundo possa compartilhar. E esse PPT também coloco lá sem nenhum problema. Certo, mais alguma informação? Fora essa data aí, então, eu queria já antecipar que amanhã nós vamos encaminhar a vocês no grupo do WhatsApp esse link para pesquisa. Ele é uma pesquisa que vocês podem compartilhar com outros atores aí do sistema que vocês conheçam, que acham relevante, que se sintam de alguma maneira atingidos por esses 40 projetos, né, e trazer essa resposta para nós, então, até o dia 6 de outubro, quando nós vamos consolidar, porque isso vai compor também como um anexo a esse documento que nós estamos elaborando. Então, ele será parte da participação e integração dessa cocriação desse trabalho que está sendo feito a 30 mãos aí, né, com todas as pessoas envolvidas, e acho que é bem importante, se alguém não está nessa reunião hoje, mas que seja relevante a esse ecossistema, que ele receba esse link, né? Porque é um momento onde a gente pode opinar e trazer as contribuições e poder ampliar esse entendimento da importância de cada um nesse sistema, né? Mais algum comentário, então? Eu gostei aqui do comentário da Bianca sobre a questão da gestão, né, modelo de gestão. É uma das coisas que a gente estava discutindo lá no comitê, né? Esse item é importante a gente trabalhar essas parcerias, né? Porque de início, de pronto que eu vejo agora para os próximo passo é fechar essas parcerias com as entidades, com as empresas, para que possa estar nos ajudando a cumprir com esses objetivos, né? E principalmente os que serão elencados aí como votados como os prioritários, ok? Então, a participação da Bianca aqui foi ótima, do Iomar também, né, sobre a missão. Tá perfeito. Passou, Iomar, passou um pouquinho, passou para a gente, né, mas é o que a Guta falou, nós estamos ainda no momento de edição, né? Então, tá aberto, o documento está aberto, gente. E nós vamos ver assim, olha, pessoal, quando a gente joga esse documento no Google, vocês entrem ali no segundo ponto, que é sugestão, porque fica marcado as sugestões que vocês fazem no documento. Isso é muito importante. Isso é trabalhar colaborativamente, né? Então, quando entrar no documento, tem a primeira parte que é edição, a segunda é sugestão, fica no canto superior à direita. É só clicar ali que o que vocês falarem vai ficar registrado e aí a gente leva. Eu já copiei aqui do chat, já copiei aqui no documento doc aqui, essas sugestões da Bianca para que a gente possa destrinchar, não são respostas que a gente tem agora, mas que com certeza serão também observadas, Bianca. Grata aí pela tua contribuição. E também anotei a sugestão do Iomar. Eu acho que são contribuições importantes que ampliam esse entendimento. E a gente sabe que inovação é um processo colaborativo. E Rubens, Jardel, eu reforço a frase a colocação da Bianca e a preocupação que você apresentou. Agora na MCI nós estamos discutindo
justamente essa parte de gestão, porque houve um momento em que se imaginou que a gestão seria bancada pelas empresas. E isso não foi 100% aceito, né? Nós tivemos que pensar em alternativas, todo mundo colaborativamente discutindo. Claro que todo mundo, que as empresas podem e devem participar e colaborar, mas eu acho que nesse processo a gente tem que sair pensando criativamente. O processo é co-criar, então é co-criar. E por isso é que é bom a gente começar a pensar isso já, e eu acho muito importante a Bianca ter deixado essa perguntinha ali no ar, que lá na frente, para evitar um mal-estar lá na frente com um parceiro que vai ter que se posicionar de uma forma... É um mundo novo normal. Exato. Oi. Eu também, o Jardel, quando a gente, apesar de estar lá, que a gente precisa de um coordenador e o coordenador tem que ser remunerado, eu entendo que nesse início é uma meta, né, complicada, porque o que vai prevalecer vão ser os voluntários. Então, eu acho que essa cooperação nossa, né, de cada um aí com o seu voluntariado, é o que vai poder dar força a esses projetos do Polo. Então, é importante você reforçar isso aqui, tá, Jardel? É importante reforçar que, já deixar claro, né, que a gente precisa ser criativo nessas parcerias, né? E esquecer que o dinheiro está escasso. O Rubens, reforçando o Jardel, muito cuidado com o processo voluntariado, tá? Porque ele é lindo, ele tem um ciclo de vida de entusiasmo, e isso pode afetar, né, Jardel? E vamos ver as lições aprendidas, né? Perfeito. Quase que o momento à frente para ser discutido com carinho, talvez entre o grupo, porque ele também é complexo, mas essa visão de criatividade. Eu enxergo que um projeto, porque nós falamos ali, em quantos projetos? Foi 20? 40? São 40 projetos, 4 pilares com 10 projetos cada um, Seja, que agora nós vamos classificar. 40 projetos, bicho, é muito forte, porque eles se desdobram em subatividades. E aí você acaba tendo que ter um time corresponsável. Aí você vai falar assim, pô, será que as universidades não podem dar por extensão algum tempo ali? Só que você vai ter esse grupo de trabalho sempre mutável. E ele vai perdendo a história, vai perdendo a própria cultura, ainda que é muito legal a discussão desse processo, mas eu acho que a gente precisa pensar eu não diria sustentável, mas viável. Em um processo de gestão desse processo, é difícil. Deixa eu me inscrever aí um pouco agora aí para conversar um pouco sobre esse tema aí. Eu chamo da hora da onça beber água. Quando fala de modelo de gestão, olha, aqui no Espírito Santo são muitas décadas, né, que a gente reflete sobre isso, e é onde, via de regra, a gente vê as coisas sendo confundidas e muitas vezes agarrando onde não deveria agarrar. Eu poderia exemplificar aqui a falta de modelo de gestão de um projeto com 29 anos, que é o Parque Tecnológico Metropolitano de Vitória. O sinal está ficando com um prédio pronto, agora já vai entregar o prédio, que é o Centro de Inovação ali em Goiabeiras, e não tem modelo de gestão. Isso é péssimo, né? Você ter um prédio sem ter um modelo de gestão é uma coisa extremamente arriscada, né? Vide o caso da própria Fábrica de Ideias, né? Onde o IFES assumiu lá uma seção em parceria com a Prefeitura de Vitória, no modelo de gestão compartilhada, para a gente poder implantar um modelo de gestão lá, né?
e o modelo de gestão implantado na Fábrica de Ideias, que tem um monte de similaridades, né, com esse ambiente de hub e de plataforma de inovação que está colocado aí, no caso de Vitória, né, e também servindo ao ecossistema capixaba de inovação. Estamos lá, inclusive, agora já terminando os projetos para implantar o hub da economia criativa, que é uma das verticais da MCI. O modelo de gestão lá foi implantado com o IFES assumindo e colocando estrutura, funcionários, eu mesmo lá ocupo um cargo de direção, para poder ter a remuneração de um diretor de um hub com aquela complexidade, ainda tendo que captar muito recurso para conseguir viabilizar a ocupação de todo aquele espaço com toda a infraestrutura necessária, não é só o espaço, né? Tem todo um conjunto de outros elementos que são necessários para você mobilizar um equipamento como esse em benefício do ecossistema. Eu trago esses problemas aqui exatamente porque eu acho que tem situações que têm que ser tratadas com suas devidas tipificações, né? Como foi colocado aqui, inclusive no começo, pela Guta, né? E pela professora Cissa, né? Por exemplo, o caso da MCI, né? Eu concordo com o Jardel. A MCI é uma mobilização, mobilização capixaba pela inovação. Uma mobilização tem qual modelo de gestão? É voluntariado, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É um movimento social, né? Se organiza por alinhamentos de interesses, mas não precisa de um CNPJ na minha concepção, porque não vai operar nenhum ambiente físico, né? Com equipamentos, com equipes permanentes, né? Vai apenas mobilizar a sociedade para encontrar caminhos de estabelecer rotas de inovação no ecossistema capixaba. Então, por exemplo, chamar as empresas a financiar a MCI, eu concordo com o Jardel. As grandes empresas, se elas não enxergam isso como uma necessidade, eu concordo com as grandes empresas aqui que fazem parte do nosso comitê estratégico lá na MCI. Uma mobilização não precisa disso. Agora, um hub com equipamentos, com estruturas, com um rol de 40 projetos que tem ancoragem física no território e em ambientes institucionais, vai precisar de um modelo de gestão autossustentável. Para resumir, como é que isso foi resolvido, por exemplo, em Santa Catarina? Vocês conhecem aqui os nossos consultores, né? O programa estadual lá de centro de inovação, de parques tecnológicos, uns 13 parques no interior do estado de Santa Catarina, é um programa que é financiado pela FAPESC, que tem um programa de financiamento que sustenta esses hubs, né, esses parques, esses centros de inovação, funcionando nos primeiros anos, enquanto eles se organizam como modelos de negócio, até porque tem prédios, tem estruturas físicas, né? E à medida que eles começam a reunir as forças econômicas regionais e associar essas forças econômicas regionais num modelo de gestão daquele ambiente regional, se viabiliza o modelo de arrecadação de receita e sustentabilidade, né? Normalmente isso vai caminhar para algo parecido com o que se estabeleceu em Belo Horizonte, no GATEC, que é uma associação civil sem fim lucrativo. E aí você começa a estabelecer rotas de captação de recursos. Eu estou colocando isso porque isso vai precisar ser resolvido. Momentaneamente, nós estamos tendo o fomento adequado, que é da Prefeitura Municipal da Serra, no caso do Polo Nova Serra. Essa arrancada sempre vai ter que ter um empurrãozinho do poder público, mas no médio e longo prazo vai ter que se estabelecer um modo de sustentabilidade econômico-financeira. Tem várias maneiras de se fazer isso, é claro que é preciso pensar criativamente, mas dentro de uma concepção de negócios, né? É preciso articular vários negócios que sustentem uma associação civil sem fim lucrativo que seja gestora de um polo com essas características do território na Serra aí. Estou só dando essa contribuição aqui porque a onça tem sede e vai precisar beber água. Perfeito, são considerações que vão ficar aqui registradas. A Tatiana também está colocando aqui que ela está sem áudio e gostaria de completar a reflexão da Bianca no quesito empresas. O que se espera para além de investimento financeiro, principalmente porque essas são as mesmas que estão no MCI. Isso também está pautado dentro do documento, não é assunto para essa nossa reunião hoje, né? Isso daí é um trabalho de articulação e de conversa,
e aí eu vou me abster de comentar isso aqui agora, porque não é o nosso propósito desse nosso encontro, né? Então, são observações, eu estou anotando tudo isso, eu estou extraindo desse chat aqui, para que depois a gente possa levar para discutir e talvez ampliar essas questões relacionadas àquilo que virá pela frente, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Então, é isso daí, agradeço aí os comentários, né? Guta, Pois não? Pode falar, Susan. deixa eu só resgatar aqui, só para fazer uma contextualização para todo mundo, porque vocês não tiveram acesso ainda ao documento. O segundo projeto de governança é justamente a realização de acordos de cooperação. Acordos de cooperação é um nome que foi dado aqui, mas que simboliza essas parcerias para a execução dos pilares estruturantes do polo. Tá? Então, isso já está previsto aqui. E a questão específica da governança, pela nossa experiência, inclusive com os centros de inovação aqui de Santa Catarina, e também com a experiência da universidade, com os núcleos de inovação tecnológica, que o Rapchan aí acompanha, é que a gente coloca que sim, que é um movimento colaborativo no início, né, com principalmente de 3 instituições, mas envolvendo o ecossistema como um todo, mas que com o passar dos anos, essa gestão ela tem que ser, sim, pensada de forma mais, vamos chamar assim, agressiva, no sentido de que é negócio. Então, muitas das coisas que não dão certo, que a gente tem acompanhado, é pela falta dessa gestão profissional, vou chamar assim, né? Por pessoas que ocupam, inclusive nos centros de inovação catarinense, acontece isso, são pessoas, é um reitor que não está mais no cargo, que assume a gestão, não funciona, porque ele é reitor, ele fez uma gestão numa universidade, ele não tem o métier do processo do dia a dia de gerir um polo, né? Eu acho que são coisas diferentes. Mas a gente pode sim pensar como a gente descreve a mais longo prazo, talvez aqui, para tentar ajudar vocês. A gente já fez estudos jurídicos, inclusive, das personalidades que existem no Brasil. Também posso dar uma brifada, se vocês quiserem, nos melhores modelos, enfim. Mas a gente tentou aqui, sabendo que há uma escassez de recurso, minimizar ao máximo esse dispêndio de recursos de vocês. Mas se vocês querem ter um polo como exemplo que sirva para ancoragem da cidade, para atração de talentos, para que surjam empresas inovadoras, para que as coisas que vocês desenvolvem com inovação saiam da cidade, ganhem o mundo, a gente tem que dar uma atenção aí para o modelo de gestão eu diria assim, a médio e longo prazo. Então, primeiro, arrumar a casa com as parcerias, né, cada um mostrando a sua vontade de colaborar pela sua cidade ou, enfim, pelo polo, mas em longo prazo, acredito que a gente tenha que pensar, assim, numa gestão profissional. Isso aí. É isso. Obrigada, Cissa, pelo esclarecimento e pela tua contribuição. Mais alguém quer fazer algum comentário? Está tudo certo? Eliene, mais alguma Eu acho que a gente tem aqui uma série de desafios. Esta questão da profissionalização da gestão, ela é algo necessário, terá que haver. Eu acho que essa profissionalização da gestão, ela precisa ser considerada, não pode ser de longo prazo, tem que ser uma coisa talvez no máximo de médio prazo. Então, nós temos que arranjar caminhos para isso, tá? Porque se pretendemos crescer, se pretendemos nos tornar aquilo que esse planejamento estratégico está apontando como uma referência, talvez de ordem estadual, para um habitat de inovação, nós precisamos ter uma gestão profissional, não tem jeito. Então, o nível de profissionalização dessa gestão vai depender muito do quanto nós vamos ter disponível. Agora, como que vamos conseguir esses recursos? Isso é uma coisa a ser construída, né? A gente vai construir isso na medida que nós nos organizarmos. Esse planejamento estratégico é um passo importante nesse processo, né? Mas não completa o ciclo. Da rota, né? Ele não completa o ciclo, ele é quase que um degrau inicial, né? Eu acho bacana a gente fazer essa discussão, sim.
Eu acho que é um elemento que a gente tem que levar, continuar a discutir. Eu fico muito contente da gente ter esses desdobramentos, da forma como foram colocados aqui. Fiquei realmente muito surpreso até dos questionamentos maduros e interessantes, inclusive essa questão até, né, que o Emar levantou e depois foi abraçado por todos, de levar essa questão para um nível estadual e não só um nível local. Eu confesso que, num primeiro momento, achei que deveríamos ter uma visão mais local, mas talvez eu esteja errado e devemos ter uma visão mais ampla. Da mesma forma, acho que temos que ter uma visão de profissionalização desse quadro, né, de gestão. Naturalmente que nós podemos ter um conselho que vai ser voluntário, mas, vamos dizer assim, a pessoa que vai colocar a mão na massa ali e a equipe dela precisa ser remunerada. Da onde virá a remuneração vai depender das estratégias que nós vamos criar ao longo do tempo. Eu gostei muito... Até só te interrompendo, mas... Eu gostei muito da proposta, Clarissa, você se ofereceu aí, a gente já está aceitando, de trazer um briefing aí, ou de um benchmark, de algumas informações que são de melhor gestão. Eu abaixei, inclusive, alguns livros lá do VIA e estou fazendo alguns estudos sobre aquilo ali, e tem ali um trabalho de benchmark de parques tecnológicos, por exemplo. Mas se você tiver alguma coisa diferenciada que puder compartilhar conosco, é muito bem-vindo. Ótimo. Faremos isso. Complementando, Rapchan, essa visão do profissional comandando, né, juntando com o voluntário, é como as associações comerciais funcionam, né? Tem os diretores e o presidente, que são cargos voluntários, mas sempre tem um diretor executivo, né? Então, esse modelo no Brasil se consolidou, né, em todas as federações das associações comerciais. E isso se começa a ver que pode ser uma referência também, né, de como isso funcionou e que é um elemento que dá continuidade entre uma diretoria e outra e o restante ser cargo voluntário. Então, é um trabalho, né, eu acho que a gente até pode pautar essa questão ali um pouco mais ampla dentro do documento escrito, isso já contempla, mas que fica aqui como uma reflexão, né? Só completando, eu gostei dessa palavra profissionalização para sintetizar, né, que a professora Clarissa pôs aí, e de fato os formatos mais conhecidos são exatamente o de associação civil sem fim lucrativo, né, com as partes interessadas mais significativas, e um conselho voluntário, que é o conselho de administração, né, que normalmente pode ser até ampliado em relação ao número de associados e tudo mais. E, eventualmente, fundações. Só que as fundações, normalmente, elas afetam um patrimônio significativo. Esse é o caso mais típico dos parques tecnológicos, né? Nesse caso aí, não há um patrimônio significativo sendo afetado. Então, o caminho mais simples, de mais baixo custo, vai ser uma associação civil sem fim lucrativo. Não precisa ser para amanhã, mas eu concordo com o Rapchan que quanto antes se pensar e se resolver essa questão do modelo de governança e, com isso, permitir, né, a alocação de recursos, seja de origem privada ou de origem pública, captado junto ao município, a FAPES, né, ou junto às empresas que eventualmente topem ser mantenedoras de alguma forma, aí faz sentido, né, realmente ter uma conta e uma gestão profissional, porque ninguém vai aportar recursos num ente informal, numa informalidade. Claro que, só para concluir, desses 40 projetos aí, acho que é de bom tamanho escolher aí uns 3 bons, né, desafios, começar por acordos de cooperação técnica, que dá para alguma instituição, dentre as associadas, aí, assumir a tarefa de coordenar, né, e de fato, não se perde o fio da meada, se põe o bloco na rua, mas sem perder também essa perspectiva de criação de uma entidade gestora, falando assim todas as letras, um CNPJ e um profissional gestor de negócios à frente. É isso aí. Obrigado. Muito bom. Então, pessoal, estamos chegando aqui no nosso lugar. Quem mais? Jardel aqui. Eu queria deixar uma outra visão, que é sempre bom ter um outro lado. Claro. Durante muito tempo, a gente teve preocupação de falar que a empresa tem que dar lucro. Eu acho que a MCI tem uma preocupação com o ecossistema capixaba, ela tem uma mobilização inteira, ela quer enxergar
o Estado como um todo, com ênfase, mas eu não vejo problema nenhum no polo de inovação se preocupar com a Serra. A prefeitura fez um movimento, tem leis específicas, tem uma isenção, tem um incentivo, e enquanto ela faz isso, ela ajuda o ecossistema capixaba. Tem hora que a gente fica o politicamente correto. Aí é questão da gente ver o quão politicamente correto a gente quer ser. Não vejo problema nenhum dela querer ser. O Estado não quer ser o quinto maior? Quem sabe o Serra, sendo a mais importante, ajude o Estado a ser o quinto melhor do país. Eu não me preocupo muito com isso, não, mas entendo todos os desdobramentos políticos que isso possa ter, mas às vezes a gente fala e todo mundo abraça, mas pode ser que eu queria deixar uma outra visão, porque ela é possível, sim, especialmente para o lado do governo, do prefeito, que faz parte desses elos. A Tríplice Aliança tem um cara que está fazendo um esforço que merece ser reconhecido. E é da prefeitura. Nesse caso, é da prefeitura. A prefeitura é fundamental para que a coisa funcione, né? Eu acho que ele está fazendo o trabalho dele. Cada um faz, eu faço na Celó, o Paulo da Serra faz, todo mundo fazendo, o Estado fica o cão chupando mango. Inclusive, Jadel, reforçando essa palavra, os estados mais bem posicionados é porque é um somatório de esforços de vários municípios que compõem o estado. Eu concordo muito com o que você falou. Está registrado aqui. Então é isso, pessoal. Mais algum comentário? Então, amanhã vocês vão receber esse link, até terça-feira nos respondam, trazendo essa classificação dentro da visão de vocês, a palavra percepção, dentro da sua percepção, qual é o grau de prioridade que você estabelece. Nós vamos possibilitar de se apresentar para vocês, e aí nós temos a apresentação final no dia 24 de outubro, Save the Date. Tá bom? E a gente vai comentar isso daí. Tá certo? Mas o processo está aberto e o documento também vai estar lá no Google Drive para quem quiser opinar e trazer suas considerações. Então, com isso, encerro, então. Fabrícia, obrigado a todos. Falou, tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Até logo, gente. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Falou, tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito legal, hein? Parabéns, viu, pela coordenação, Guto e todo mundo. Fiquei Obrigada, bem Jadel. impressionado. Obrigada. Mesmo. Parabéns, Guta e a equipe toda. Muito tchau. bom trabalho, planejamento aí, tem uma rota excelente a seguir. Tchau. Trabalho. Um abraço. Tchau. Até logo, pessoal. Tudo de bom. Tchau, Jadel. Tchau, Cícero.